Olá, pessoal! Começando aí mais uma aula do componente curricular de História, terceiro bimestre. O conhecimento que nós vamos trabalhar nessa aula vai ser a formação dos estados nacionais e a habilidade a 07, que tem por finalidade descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas principais características, levando em consideração as razões da centralização política. Bom, para trabalharmos a formação dos estados nacionais, é importante que você volte lá no feudalismo e compreenda como foi a crise desse sistema feudal. É importante nós fazermos esse retorno, tá, nesse contexto histórico, para que a gente entenda como foi que essas nações se fortaleceram e como elas vão trocar esse regime feudal de subsistência e bem agrícola por um regime centralizado na figura do rei e com objetivos totalmente diferentes. É importante também dar uma retomada nos conceitos do renascimento comercial, do renascimento científico e até mesmo urbano, para a gente entender. Lembrando que foi o que impulsionou aí, o surgimento dos estados nacionais foi o renascimento comercial, o surgimento da burguesia, o fortalecimento dessa burguesia, que posteriormente vai financiar movimentos sociais e também aí financiar a mudança desse sistema governamental. Então, o que acontece? Os estados modernos, eles nasceram no século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha, principalmente nessas nações. Mas, posteriormente, nós vamos ver esse desenvolvimento também na Itália, também vamos ter esse desenvolvimento acontecendo na França, né? Vieram ocorrendo ao mesmo tempo, mas de forma heterogênea, ou seja, de forma diferente. Cada nação desenvolveu de forma distinta, tá? E cada uma delas vai ter relacionado aí um movimento ou uma guerra que vai contribuir para a consolidação desse Estado moderno. Esse modelo ele ficou conhecido como Estado moderno e ele surge com a crise do feudalismo. Então, quando o feudalismo ele entra em crise, vai haver essa ruptura aí do feudalismo para o modernismo, né? Então, assim, a gente vai ver, nós vamos sair, então, essa crise do feudalismo vai ser o marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então, assim, por quê? Porque finaliza o feudalismo e a gente vai ter aí, né, a formação dos estados modernos, o absolutismo que vai se fortalecer, e nós vamos ter aí vários acontecimentos e transformações que vão marcar a história da Europa. Tá? No feudalismo, não havia estados nacionais centralizados. Se vocês lembrarem, existiam os feudos e cada feudo tinha o seu senhor, né? Então era bem descentralizado o poder, a questão política, não existia uma centralização na figura de uma só pessoa ou um só grupo. Tá? Então, quem controlava o poder político geralmente era o senhor feudal ou os nobres, e eles exerciam uma força diluída e sem núcleo, não existia centralização de poder. Então, o que acontece? O poder dos senhores feudais, ao longo dos anos e dos séculos, ele foi partilhado com o governo das cidades. Quando nós tivemos aí o renascimento urbano, nós vamos ver que as cidades voltam a existir e, pouco a pouco, né, ao longo dos anos, elas vão adquirindo autonomia, tá? E essa autonomia vai conferir a elas aí, né, assim, o controle do comércio, de estabelecer impostos, de garantir a liberdade de cidadãos, de controlar processos judiciais, coisas que anteriormente não acontecia. E essas cidades autônomas que tinham esse poder, que tinham essa autonomia, elas passaram a ser chamadas de comunas.
Aí, a partir do século XIV, final do século XIV, até a primeira metade do século XV, passa a ocorrer a crise desse sistema feudal, do feudalismo. Né? E isso vai ser uma consequência das grandes revoltas que vão ocorrer, revoltas sociais, como a reforma religiosa, tá? Como os movimentos do renascentistas, e também essa crise ela vai se dar porque o comércio vai evoluir. Então, a burguesia ela vai exigir uma série de processos que antes não exigia. E isso vai ser, né, o subsídio para que esse feudalismo ele entre em crise e nós tenhamos aí uma ruptura nesse sistema político e uma passagem aí para um novo tempo na Europa. E o papel da burguesia? A burguesia ela foi extremamente importante para todo esse processo, né, para toda essa evolução aí e essa passagem de um sistema para outro. Por quê? Porque com o desenvolvimento e a evolução dessa burguesia, eles vão passar a exigir elementos, né, que garantam a evolução política, econômica e social. Então, eles passam a exigir um governo estável e uma centralização do serviço à população. Chega de descasos, chega dessa descentralização. Então, eles começam a exigir um governo mais estável, um governo que fosse também ter uma aliança com essa burguesia. Esses burgueses, eles também brigavam contra os elevados impostos, e esses impostos geralmente eram sobre as mercadorias e a diversidade da moeda. Então, assim, com as feiras vai existir uma grande comercialização e um câmbio muito grande das moedas de uma região para outra. E aí eles pagavam altos impostos e eles começam a exigir o fim ou pelo menos a baixa desses impostos. E sucessos, e com a evolução dessa burguesia, nós vamos ter então a ruptura do feudalismo e a formação dos estados nacionais. E esses estados nacionais vão ter características próprias, que são um só poder, um só exército. Esse exército tem que ser forte para garantir a corrida expansionista e também para assegurar a hegemonia territorial. O rei vai ser a autoridade soberana, a administração vai ser unificada, né? Ou seja, só o rei vai administrar e vai haver a criação de um sistema burocrático aí que vai, né, reger esse Estado nacional. Então, essas são as principais características dos Estados nacionais. O primeiro Estado nacional, o primeiro reino a se tornar um Estado moderno, ou seja, um Estado nacional, foi Portugal. Então, ele foi o pioneiro aí nesse processo. E isso ocorreu depois da Guerra da Reconquista, que foi uma guerra entre os cristãos e os mouros muçulmanos. Tá? Essa guerra aconteceu também por questões religiosas e também comerciais. E aí, depois dessa guerra, Portugal ele consegue aí, consolidar como Estado moderno. Mas houve uma outra revolta, uma outra revolução, um outro evento que marca aí essa consolidação, que foi a Revolução de Aves. Essa revolução foi um movimento que aconteceu entre a nobreza portuguesa e a burguesia. Isso ocorreu em 1385, a burguesia ela sai vencedora e aí acaba consolidando aí Portugal como um Estado moderno. Outra nação que se consolidou, mais ou menos nesse período do século XV, foi a Espanha. A Espanha também conseguiu a sua consolidação a partir da Guerra da Reconquista, porque ela consegue unir o Reino de Aragão e o Reino de Castela em 1469 e consolida-se como um Estado moderno, né, forte. Inclusive, nesse período, ela vai crescer muito, vai se desenvolver muito, tá? Vai conseguir muitos metais preciosos e vai se transformar numa grande nação europeia. A França também, ela se consolidou ainda no século XV, só que ela se consolidou a partir da vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos.
Tá? Foi uma guerra que aconteceu de 1337 até 1453 entre a França e a Inglaterra. A França sai vencedora e com isso ela consegue firmar aí, né, a consolidação como Estado moderno. A Inglaterra, ela também consegue essa consolidação no século XV, a partir da Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra entre duas dinastias, entre, né, duas famílias, que disputavam o governo dessa região, que era os Tudor e os Lancaster. Então, a partir da Guerra das Duas Rosas, como foi chamado, que ocorreu em 1455 e 1485, né, a dinastia, os Tudor, né, a família Tudor, eles vencem a dinastia Lancaster e aí eles assumem o governo da Inglaterra, consolidando a supremacia dessa nação. E o primeiro soberano, né, da dinastia Tudor foi o Henrique VII, depois o Henrique VIII, que foi aquele rei que garantiu aí a criação da Igreja Anglicana através do ato de supremacia. Então, com esses estados consolidados, então eles sentiram a necessidade de estabelecer um novo sistema político, um sistema político que fosse, né, eficaz e que garantisse aí, né, a segurança a esse Estado. Então, esse sistema ele passa a ser chamado de absolutismo, que vem da palavra absoluto, né? Então, o rei aí, ele vai ter poderes absolutos e esse sistema político ele passa a vigorar a partir do século XVI e vai até o século XVIII, quando a gente vai ter aí a passagem da Idade Média para a Idade Contemporânea, no período da Revolução Francesa, durante a queda da Bastilha. Então, esse sistema político, ele vai do século XVI até o século XVIII e ele garante aí um sistema centralizado na figura do rei, né? E esse rei, ele vai deter todos os poderes, tá, em suas mãos. Então, ele é quem vai ditar os novos tributos, é ele que vai controlar todo o Estado, todo o território. E a transmissão de poder, ela se dava pela dinastia, né? Então, assim, era hereditário, a passagem era de pai para filho. Não existia eleições ou escolha de um novo rei, ela era passada de pai para filho. E com isso, com esse sistema político e administrativo forte e estabelecido, né, eles criaram também um sistema econômico. E esse sistema econômico, que tinha algumas características próprias, que regia a economia dessas nações, ele passou a ser chamado mercantilismo. Então, uma das características desse absolutismo é esse sistema econômico mercantilista. Existia diferença nas classes sociais, então, né, as classes sociais, a questão da divisão social era bem gritante, então a sociedade, a classe mais baixa, os pobres é quem mantinha os privilégios reais e também os privilégios da família real através do pagamento de impostos. E durante esse período a gente vai ver surgindo aí alguns teóricos, alguns filósofos que vão tentar aí, através de suas obras, justificar o poder nas mãos desses reis, tá? A centralização desse poder. Então, o que foi o mercantilismo, né? O mercantilismo ele foi a política econômica absolutista. Então, foi aqui nessa política que nós vamos ver as características aí que a economia dessas nações vão ter. Então, as principais características do mercantilismo é a acumulação de capital, tá? No intervencionismo estatal, porque o Estado ele vai passar a intervir na economia, o protecionismo, a balança comercial favorável. O que é o protecionismo, né? É a taxação sobre produtos importados, ou seja, existe um aumento no valor dos tributos para produtos importados. Dessa maneira, o país ele incentiva as indústrias nacionais, porque o produto nacional vai ser mais barato, então não tem como competir aí com os importados.
E a balança comercial favorável o país ele tinha que exportar mais, ou seja, vender mais do que comprar, importar. Então, o país só tinha uma balança comercial favorável se ele vendesse mais do que ele comprasse. Também é uma característica mercantilista o colonialismo, né? A partir daqui do século XV e XVI e XVII, nós vamos ver uma corrida, porque essas nações elas vão se fortalecer, né? Esses reis vão também ser fortalecidos e eles começam então a buscar novas rotas comerciais. Então a gente vai ver aí que vai surgir, né, a necessidade de conquistar novas rotas. E aí eles saem nas grandes navegações, que vocês já viram na aula passada, tem na apostila, né? E aí eles se lançam no Oceano Atlântico, conseguem encontrar várias rotas comerciais na África, né, no continente africano, no oeste do continente africano, porque eles tentam chegar às Índias pelo Atlântico, porque eles estavam proibidos de navegar pelo Mediterrâneo. E aí, com isso, anos mais tarde, eles se lançam ainda mais, né, vão mais longe no oceano e acabam encontrando aí as Américas, que vai ser o objeto de conhecimento de uma próxima aula. Enfim, o colonialismo foi isso, essa corrida, né, em busca de colônias, em busca de matéria-prima, metais preciosos. Outra característica fundamental foi o metalismo. Então, o metalismo, assim, o país, quanto mais metais preciosos ele tivesse, mais rico ele seria. Então, esses países, eles faziam de tudo em busca de metais preciosos. E aí acabava impulsionando a outra característica, que era o colonialismo. Tá? A gente vai ver algumas dessas características, não foi homogêneo, ou seja, igual em todas as nações, mas a gente percebe algumas características dessas nas nações. Portugal, por exemplo, ele investe na exploração comercial, tá? E na dependência externa, né? Em pouco investimento interno. Então, assim, ele quase não investia internamente, mas era na questão externa, né? No comércio externo. E também na exploração colonial. Já a Espanha, ela tem essa dependência externa, né? E ela também vai desenvolver o metalismo, que é aquela busca lá por metais preciosos. Outro ponto que a Espanha vai desenvolver, porque ela vai se transformar em uma das nações mais poderosas e ricas nesse período do século XVI, tá? É que ela vai monopolizar as colônias através do pacto colonial, assim como Portugal. Portugal também vai fazer isso. Ela também vai fortalecer a sua marinha, né? Então, ela vai passar a fazer um comércio através marítimo, um comércio marítimo, e esse comércio da Espanha vai ser bem forte e invencível por bastante tempo. A França, ela já investe no comércio continental, né? Ela vai ter uma pequena frota marítima e ela investe nesse comércio, tá? E ela vai também investir no cobertismo, que é outra característica, tá? Que é o estímulo nas manufaturas, tá? Ou seja, ela vai produzir artigos de luxo e também vai incentivar a criação de companhias de comércios. A Holanda, tá? Ela vai ter um conflito com a Espanha, justamente por causa de rotas comerciais. Ela cria a companhia comercial, a Companhia das Índias, tá? Ocidentais, e ela passa a desenvolver o comércio marítimo, tá? E a controlar esse comércio a partir dessa Companhia das Índias. A Inglaterra, depois do governo da Elizabeth I, ela vai se transformar na grande rainha dos mares e vai aumentar e desenvolver aí o seu comércio marítimo, tá? E também ela vai investir muito nas manufaturas têxteis, tanto que ela vai impulsionar aí, né, a Revolução Industrial, ela vai ser a pioneira na Revolução Industrial, o que vai causar aí a explosão e a expansão do capitalismo industrial, porque aí nós vamos deixar de ter um capitalismo só mercantil e vamos passar a ter um capitalismo industrial. Nesse mapa mental, a gente só vai ver alguns pontos para a gente concluir essa aula. Então, a gente percebeu que o absolutismo ele é uma consequência da formação dos estados modernos, que, né, possibilitou a centralização política e o fortalecimento das monarquias nacionais. Né? O rei ele vai ter, a partir dos estados modernos, um poder ilimitado, incontestável e inquestionável.
Vai surgir nesse período os filósofos que vão tentar justificar o poder centralizado nas mãos desse rei. Então, os principais são Nicolau Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe, e para ele os fins justificam os meios. E o soberano, ele deve ser amado e também temido. Para ele, para Maquiavel, o respeito só vem com o medo. E é dele a frase, os fins justificam os meios. Jacques Bossuet, ele justificou esse poder centralizado na mão dos reis, nas mãos dos reis, dizendo que o rei, a escolha do rei, né, era uma vontade divina e que o rei, ele era a representação de Deus na terra. Se alguém questionasse, o rei estava questionando o próprio Deus. Jean Bodin, ele também tenta explicar essa centralização de forma também meio que religiosa, mas ele também dizia que o soberano ele estava acima de tudo, inclusive das leis. E Thomas Hobbes, ele escreveu a obra Leviatã, e para ele, o rei ele devia garantir a ordem social e o homem ele devia passar esse direito através de um contrato social ao rei. Ou seja, ele ia dar o direito ao rei de garantir a ordem social, tá? E também de administrar a sua nação. Dessa maneira, o rei ele ia fazer o quê? Ele ia manter a ordem e proteger esse cidadão. É dele a frase, o homem é lobo do homem, porque para ele, né, o homem ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então é isso, pessoal. O absolutismo foi marcante na França com a dinastia Bourbon e na Inglaterra com a dinastia Tudor, tá? Então, assim, eu não vou falar desses dois pontos porque eu não posso me estender muito devido à quantidade de minutos, mas na próxima aula nós vamos ver aí a conquista da América, que é também uma consequência dessa centralização e dessa formação desses estados modernos. Então, nós vamos ficando por aqui. Por hoje é só. E até a próxima.